falsidade ideológica. O caso agora, Adalberto Maira, vai ser analisado pela Justiça. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8h34 agora. Paulo Pellegrini está chegando com o Boletim da Copa. Boletim da Copa. Paulo Pellegrini, seja bem-vindo, um bom dia. O final de semana foi agitado na Copa do Mundo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Exatamente, né? Sábado, domingo, dia de grandes jogos. E a gente destaca, além do jogo do Brasil... Vocês me ouvem? Tudo certo, né? Tudo certo? Deu uma leve oscilada. Oscilou a internet. Ok. Mas acho que dá para continuar daí. Sábado e domingo com bastante... 4 jogos por dia, né? A média tem sido essa. E mais o jogo do Brasil na sexta-feira, que a gente não comentou, né? Exatamente. Vamos começar pelo Brasil, portanto? Perfeito. Houve uma melhora na qualidade de jogo, houve uma melhora na intensidade, na concentração, enfim, o Brasil entrou mais ligado, como era de se esperar. Quando você espera um jogo entre Brasil e Haiti, você espera que o Haiti tenha uma postura conservadora, de marcação, jogando por uma bola, e não foi o que a gente viu. A gente viu um Haiti jogando em linha alta e em zaga jogando em linha, né? Proporcionando ao Brasil aquilo que o Brasil mais gosta, que é a roubada de bola e a transição rápida em contra-ataques. Então, o Brasil fez 3 e poderia ter feito muito mais nessa toada, roubando bola e jogando com o campo aberto na frente. Então, foi uma vitória, a vitória em si esperada, mas a forma não, porque a gente viu, como eu falei, um Haiti jogando para cima do Brasil, algo que não era de se esperar, levando em conta a disparidade de forças entre os dois elencos. O jogo contra a Escócia vai ter uma característica diferente. A Escócia não vai fazer isso, vai jogar toda atrás e vai marcar bastante. Vai exigir do Brasil algo que a seleção do Ancelotti ainda precisa desenvolver mais, que é controlar o jogo, jogar com a bola no pé e conseguir encontrar os espaços contra defesas fechadas. Isso vai ocorrer no jogo contra a Escócia. Então, a gente espera mais uma vitória, mas não da mesma forma. Vai ser um jogo mais difícil, mais truncado, esse jogo de quarta-feira agora contra a Escócia. Apertado, então, né? Placar apertado. Um jogo de poucos gols, porque a Escócia também tem um poder ofensivo muito baixo, e um espaço menor para o Brasil jogar, né? A Escócia, em tese, não vai proporcionar, até porque ela tem 3 pontos já no grupo, então um empate para ela não é um resultado ruim. Com 4, ela vai brigar ali pela vaga, uma das 8 vagas de terceiro lugar, né? Para o Brasil é importante ganhar e tentar o primeiro lugar do grupo para se livrar da Holanda. Esse é o grande objetivo do Brasil nessa classificação, é não pegar a Holanda logo no próximo mata-mata, porque a Holanda está bem. Aí, já fazendo o link com os jogos de sábado, o grande destaque de sábado foi a Holanda. A Holanda foi extremamente eficiente, 7 chutes a gol, 5 gols. Então, um time que o ataque erra muito pouco, é um ataque letal. E contra a Suécia, que é um time de um nível alto também. Não do mesmo nível da Holanda, mas não tão abaixo assim, né? E no domingo, os grandes destaques do domingo, as 2 grandes histórias, foram a Espanha, aí sim, jogando o futebol que dela se espera, posse de bola altíssima, não dando nenhuma chance para o adversário, e Cabo Verde, que mais uma vez pegou um segundo campeão mundial, já havia complicado para a Espanha, agora complicou para o Uruguai, e segue vivíssimo aí na briga por vagas na próxima fase, em sua estreia em Copa do Mundo. Cabo Verde está uma coisa bem bacana de ver, de acompanhar, né? Está empolgando os brasileiros, principalmente, né? Tem ali uma troca muito boa de incentivo também, né? É uma coisa que eu acho que vai marcar, é uma das coisas, né, que vão marcar essa Copa com certeza, não é isso? Exato, existe uma grande irmandade em função da língua, porque é um país que fala português, foi colonizado por Portugal também, e é um país assim próximo do Brasil, né? Aí mesmo na UFMA tem muitos estudantes oriundos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, que são países lusófonos, e no Brasil tem uma colônia cabo-verdiana gigantesca também. Então, certamente é o segundo time de todo brasileiro nessa Copa do Mundo.
é a seleção de Cabo Verde. É uma seleção muito próxima da nossa realidade, dos nossos costumes, enfim. E tem um time muito bom, né? Um time ele é um time que marca bem, ou seja, tem uma consciência tática bacana, de cercar espaço, não dar espaço para o adversário, e tem um contra-ataque interessante, um time insinuante, jogadores habilidosos, velozes na frente. Então, à toa se classificou para a Copa. Porque se a gente analisar que seleções tradicionais do continente africano não foram, como Camarões, Nigéria, que costumam ir para a Copa do Mundo, Cabo Verde foi, né? Então, assim, se Cabo Verde está lá, é porque, nesse momento, é um dos principais selecionados da África, né? Então, quando a gente olha, Cabo Verde está na Copa, não foi um sorteio, foram eliminatórias em que o time jogou e suplantou fases e fases até chegar na vaga, né? Então, é um time que merece respeito como qualquer outro que está na Copa do Mundo. Verdade. Paulo, e os jogos de hoje? Hoje tem Argentina, né? Hoje tem França também, Noruega e Senegal. Olha, tem muita coisa bacana hoje, né? Pois é, como aconteceu na semana passada, hoje é o dia dos craques, né? Está coincidindo no mesmo dia jogarem Mbappé, Messi e Haaland. São três das maiores estrelas da Copa do Mundo. Então a tabela está sendo generosa para os fãs do futebol, um jogo atrás do outro. 2 da tarde tem Messi. A gente fala tem Messi não desenhando da seleção argentina, mas a julgar o que o Messi fez na partida de abertura contra a Argélia, é de se esperar mais um show de Messi, até porque é um jogo difícil. A Áustria também tem um time chato, enfim, é um jogo difícil para a Argentina, mas o Messi é um grande diferencial. Então, uma jogada ali que ele tirar da cartola, ele pode decidir o jogo. Com um detalhe, lutando para suplantar o recorde histórico do Miroslav Klose, que ele já empatou, mas um golzinho dele, ele passa e passa a ser o maior artilheiro da história das Copas. Então, 2 da tarde tem a Argentina. Aí, às 6 horas, França e Iraque, mesmo raciocínio, quer dizer, lógico que a França é amplamente favorita, com o time que tem, e ainda mais com o Mbappé na fase que está. Mbappé também lutando por esse recorde, porque ele está 2 gols atrás do Messi. É um jogo em tese em que ele vai ter boas oportunidades para fazer gol, tudo em tese, claro, futebol a gente não pode afirmar nada. Então ele vai um jogo que o Mbappé vai saber quantos gols o Messi fez antes, para saber quantos ele precisa fazer para continuar essa corrida cabeça a cabeça na artilharia histórica das Copas do Mundo. E à noite, às 9 horas, tem o Haaland, né, que é o centroavante norueguês, um dos maiores do mundo, num jogo extremamente difícil. O jogo em si é sem favoritos. Noruega e Senegal são times da mesma prateleira, com estilos diferentes de jogo, mas o craque está ali na Noruega, que é o Haaland, é o cara que, se não for marcado, pode decidir. E fechando a noite, já meia-noite de hoje para amanhã, um jogo entre duas seleções, digamos assim, emergentes, né? Argélia e Jordânia, países que têm em comum aí a cultura árabe, mas a Argélia representa a África e a Jordânia representa a Ásia. Um jogo interessante porque uma vitória de um dos dois pode representar um terceiro lugar no grupo, que sempre luta por vaga, né? São 8 melhores terceiros que podem se classificar. Então, um dia de craques e de jogos que prometem também entrar para a história, né? Os gols de Messi, gols de Mbappé prometem sempre entrar para a história do futebol. Essa briga está muito boa, né, Paulo? Quem é que está em terceiro lugar, digamos, aí nessa corrida para ser esse artilheiro, grande artilheiro das Copas? Hoje quem está em atividade e está atrás dos dois é o Harry Kane, que é o inglês. Ele tem 10 gols. Porque o Messi chegou a 16 e empatou com o Klose. Mas o Klose é aposentado, não joga mais. O Ronaldo tem 15, não joga mais. O Mbappé chegou a 14, junto com o Gerd Müller, que foi artilheiro dos anos 70. Aí tem Just Fontaine, que jogou nos anos 50. Então a gente tem que separar os que não jogam mais, obviamente. Os que estão em atividade, Messi tem 16, Mbappé tem 14, Harry Kane tem 10 e o Cristiano Ronaldo tem 8. Mas o Ronaldo, ele não é um grande fenômeno de Copa do Mundo. Embora ele seja o único jogador da história das Copas que marcou gol em todas as Copas que disputou, ele marcou gol em 2006, 2010, 14, 18 e 22. Mas ele fez tipo 1 ou 2 por Copa, não foram muitos. E se ele fizer agora, ele vai manter esse recorde, ser o primeiro e único a fazer gol em 6 Copas do Mundo seguidas. Mas não dá para imaginar que ele vai fazer 8, 9 gols nessa Copa. Quer dizer, pode acontecer, mas não parece fácil. Então, o terceiro na corrida é o Harry Kane, da Inglaterra, que fez 2 já na primeira partida e pode jogar mais uma Copa do Mundo também, que tem idade para isso. Pode jogar pelo menos mais uma.
Com certeza ele deve chegar um pouquinho mais perto, né? Ainda nessa Copa, e a gente não pode duvidar de nada, viu? A gente, com essa Copa, não é isso, Paulo? A gente não pode mais duvidar de nada, portanto, ficam 3 grandes jogadores nessa luta, né? Nesse embate que está, enfim, uma maravilha também de acompanhar. Exatamente. Essa semana aqui, os jogos vão. A segunda rodada vai se encerrar na quinta-feira. E semana que vem são jogos no mesmo horário, né? Do mesmo grupo, no mesmo horário. Então vão ser menos dias de jogos na terceira rodada, porque são concentrados todos no mesmo horário. E as brigas para as vagas. A grande discussão nessa primeira fase é saber quem vai passar para a segunda. Aí começa os mata-matas, aí fica mais fácil de entender, para o público em geral. Os jogos você ganhou, está dentro, perdeu, está fora, a partir de semana que vem. Mas ainda a gente está na fase de somar pontos, gol, saldo de gols, confronto direto, vai ter muito critério de desempate em jogo, né? Assim, vai ter muita seleção vai terminar empatada e vão para os critérios. Então ainda é meio confuso para quem não entende de futebol. É jogo a jogo. E a seleção brasileira, para nós, o grande protagonista, lutando nesse momento para ser a primeira do grupo, para escapar da Holanda. O grande objetivo de Ancelotti hoje é não pegar a Holanda logo de cara, porque a Holanda hoje, a gente tem que admitir, está num estágio de futebol acima do nosso. Então não é um bom negócio pegar a Holanda logo de cara e correr o risco de uma eliminação precoce. É isso aí. Tivemos uma pequena turbulência aí no final dessa transmissão aí com o Paulo, né? Mas, Paulo, a gente agradece a sua presença aqui. Amanhã de volta, tá, Paulo Pellegrini, aqui no Boletim da Copa, trazendo as informações e as expectativas para mais um dia de Copa do Mundo do Carlos amanhã. Hoje a coisa vai ser muito bacana, com certeza, você já prestou atenção, e tem Messi, enfim, tem muitos jogadores hoje nessa disputa para essa artilharia, entre outras coisas, na Copa do Mundo. Paulo, muito obrigado, até amanhã, portanto, a gente finaliza aqui o Jornal da Universidade com o Paulo na tela, tá? Olha só, Ana Nogueira, o que é que tem agora? Tem Conexão Pet, né? Estamos aqui com Conexão Pet, depois tem Avançar, o programa Fala Defensoria e em seguida tem Manhã 106. Com muita música e Mayra Nogueira aqui, começando a semana pra cima com você. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. Até lá. Informações acessíveis e confiáveis. Dicas práticas para cuidados preventivos e as últimas inovações em medicina veterinária.